Gente, eu gravei aqui um vídeo afirmando que o ex-pastor presbiteriano Caio Fábio, ele aprova em suas falas pecados que Deus condena. E teve um monte de mimimi aqui no canal, seguidores de Caio Fábio dizendo que não é bem assim, que eu não conheço Caio Fábio. E uma coisa eu afirmo aqui: quando eu falo algo a respeito de alguém, tá? É porque eu conheço a situação. Eu não falo com irresponsabilidade a respeito de uma pessoa ou a respeito de uma ideia. E o que eu combato são essas ideias diabólicas, porque eu sei que seus seguidores estão em grande risco de perder a salvação. Sinceramente, porque ele ensina as pessoas a viverem uma vida de pecado sem se preocupar com o arrependimento. E muitos aqui disseram: ah, não é isso, Caio Fábio não aprova o pecado. E aqui agora, nesse momento, eu vou provar que Caio Fábio apoia, defende pecados que Deus condena claramente na sua palavra. Tá? Vamos acompanhar aqui comigo algumas falas do ex-pastor Caio Fábio. Eu posso ser cristão, evolucionista e LGBTQA+, pois todos ao meu redor dizem que isso é impossível. Pode. O menino fala. Eu tenho meu filho mais velho, é gay. Super. Olha, eu não quero ser chato, mas eu vou parar já aqui o vídeo para a gente ver o argumento dele. Pode. Meu filho mais velho é gay. Então, o filho dele é gay e se diz cristão, então todo mundo pode ser gay e cristão ao mesmo tempo. Ele não parte para as escrituras sagradas, visto ele aparentemente se basear por elas. Que ele cita algumas vezes textos bíblicos, mas ele não vai para um texto bíblico para apoiar essa ideia absurda dele. Ele vai para a família dele. Ah, alguém da minha família, o meu filho, é gay e é cristão, então você também pode. Alguém talvez diga: ah, mas tem gays que são cristãos, vivem sem praticar, né, práticas condenadas pela escritura sagrada, condenadas pela igreja. Mas o que acontece? É possível sim, a pessoa, prefiro dizer, a pessoa ter a tendência homossexual e ela resistir a essa tentação. Porque isso é uma tentação. Ela resistir a esse pecado. E assim, ser um bom cristão, isso é possível. Isso é possível. Todos nós temos nossas fraquezas pecaminosas, que eu não vou discutir aqui. Mas o que acontece? Nós temos que resistir ao pecado. E não apelar para a graça de Deus, como faz Caio Fábio, e dizer que Jesus nos amou e pela graça de Deus nós somos salvos e nós não temos que obedecer lei nenhuma. É como se vivesse no mundo sem lei. A ideia de Caio Fábio é essa. É o que ele transmite através de suas falas. Vamos aqui para o restante do vídeo e depois eu vou comentar aqui o que ele fala. Vamos ver aqui posso dizer, blasfêmias de Caio Fábio. Cristão. Super religioso. Não é religioso. Cristão. Ele é a espiritualidade do evangelho. Então, um menino de Deus, um cara maravilhoso, barítono do Teatro Municipal já há 25 anos, cheio de compaixão pelo próximo, forte, firme. A minha neta mais velha é lésbica e vive com uma garota linda. Meu filho é um ser humano, um dos que eu mais admiro como homem. E ela é uma menina extraordinária, a companheira dela é linda, maravilhosa. E na nossa casa, todo mundo é igual. Essa obsessão da igreja em relação à sexualidade, assim, não pode isso, gay não vai pro céu, por que essa... Você acha que é um tipo de controle? É um tipo de... aquele trabalho em cima da culpa? Por que eles se apegam tanto? No fim, é controle. A culpa é mídia, mas a finalidade é controlar.
É manter todo mundo dependendo da igreja, do sacerdote. Venham até a mim, eu sei o que pode e o que não pode. Da interpretação sacerdotal ou pastoral. Entendi. Mas você vê que Jesus nunca tocou nesse assunto. Estava cheio de gente que dava bunda ali. Prostituta, imagino que devia ter homossexual pra cá. Olha, só mais uma paradinha aqui. Quero pedir desculpa a você que acompanha aqui o canal pelas palavras, pelo palavreado desse homem. Pelas palavras você já vê que não é algo bom, tá? Então, desculpe você que acompanha e é uma pessoa de moral, uma pessoa de respeito. Porque aqui quem está falando é uma pessoa que demonstra ser, através de suas falas, né, e de suas atitudes, uma pessoa imoral. Todas as gerações humanas produziram pelo menos 10% de homossexuais. Você vê relatos de guerra, né? De os homens tinham os amantes. César era o amante de todas as esposas e a esposa de todos os amantes. Ah, é? Era como ele era designado. O cara voltava para Roma, ó, comia tudo que é mulher de senador, de não sei o que. Agora escolhia o soldado mais gostoso. Mais viril. Tanto para ele comer o soldado, como o soldado pegar ele. Então, é isso que se chamava de fornicação, de tudo que não prestava. No Novo Testamento, nos Evangelhos... Tem alguns trechos que o pessoal usa, né, para condenar. Nos Evangelhos não, porque Jesus não diz absolutamente nada sobre homossexualidade. Ah, é? Não usa nenhum. Então, gente, está encerrada aqui a fala de Caio Fábio. Quero fazer aqui um comentário, né, a respeito dos argumentos. Após citar o filho, ele fala de uma neta que vive com uma garota linda. Você acha o quê? Você que é seguidor do Caio Fábio. Essas duas pessoas vivem juntas sem terem relações homoafetivas? Lógico que essas pessoas não vivem juntas por amizade. Inclusive, ele está falando ali no contexto da neta ser lésbica. Então, indica sim que elas vivem tendo relações. E segundo a palavra de Deus, eu vou mostrar aqui, isso é uma abominação aos olhos de Deus. Tem gente aqui, por causa dos mimimis e tal, tem gente que tem medo de falar a respeito desse assunto. Tem gente que condena o adultério abertamente, tem gente que condena roubo, assassinato, outros pecados. Mas muda a expressão quando vai falar a respeito da homossexualidade pela pressão aqui no nosso país a respeito do assunto, com medo de ser cancelado. Eu falo que é pecado, abertamente, como qualquer dos outros pecados. Pecado grave. Tá? E eu não estou falando aqui, nem venha com essa, dizer que eu estou com preconceito. Porque eu estou falando somente do pecado da prática homossexual. Não, nada disso. Todo pecado que é condenado nas Escrituras Sagradas, tudo que é condenado nas Escrituras Sagradas é pecado. Alguns mais graves, outros mais leves, mas não deixa de ser pecado. Então aqui eu não estou tratando somente de um pecado, mas estou enfatizando esse, que é o que o Caio Fábio talvez mais defenda, pelo que eu percebo nas suas falas. E diz que está tudo bem, não precisa de arrependimento. Aí depois ele fala um monte de bobagens, aqui seguindo no vídeo, na fala dele. Diz que a humanidade sempre produziu 10% de homossexuais. Não sei de onde ele tirou esses dados, não sei quem no passado, há 500 anos, levantava esses dados, há 1000 anos atrás, não sei de onde ele tirou isso, mas o que isso importa? Se Deus condena, se as Escrituras Sagradas condenam, pecado não importa se tem 10%, 50% ou 100%, é pecado. Pecado
é pecado. Tá? Está aqui muito claro. E ele ainda fala de César, que tinha amantes, a esposa tinha amantes, e o cara praticava relações homossexuais. E daí? Pecado, continua sendo pecado. E ele diz que Jesus não fez referência a esses pecados, não disse nada a respeito disso. Também Jesus não falou nada sobre usar drogas. É legal usar drogas? É legal destruir a sua vida, a sua família com drogas? Até onde eu sei, Jesus não falou nada a respeito. Nem por isso deixa de ser pecado. E, aliás, Jesus falou de forma indireta a respeito de pecado homossexual, da prática homossexual. Deixa aqui bem claro. Estou falando aqui contra a prática. Se alguém tem essa tendência de ser homossexual, peça a graça de Deus para viver a santidade. Peça a graça de Deus, porque Deus é bom e pode fazer com que você consiga viver a santidade, a abstinência sexual. Enfim, Caio Fábio, com o argumento de que Jesus não disse nada a respeito do que César fazia, a respeito da prática homossexual, para ele está tudo bem, porque Jesus não falou nada. Isso é só um meio de descartar outras partes das Escrituras também, que falam de forma mais clara, para fazer apologia, não a algo que seja realmente evangélico, que esteja no Evangelho, mas para viver conforme as suas próprias vontades, seus próprios desejos pecaminosos. Em resumo, para arranjar desculpa para o pecado. Eu vou mostrar aqui nas Escrituras Sagradas que Deus condena a prática homossexual. E eu não disse até aqui em nenhum momento que o homossexual, no sentido da pessoa que tem a tendência homossexual, que ela vai para o inferno. Não falei em nenhum momento, mas também eu não disse que vai para o céu. Isso vai depender do comportamento da pessoa diante dessa tendência, diante desse desejo. Porque se a pessoa viver a abstinência sexual, se guardar para Deus, guardar o seu corpo para Deus, não se entregar a esse pecado, a pessoa pode sim alcançar a salvação. Mesmo tendo essa tendência, todos nós temos tendências a certos pecados, que fique bem claro para você que é homossexual e nos acompanha aqui. Você pode viver a santidade, mas não no pecado. Não se vive a santidade no pecado. Tá? Que isso fique bem claro. Vamos às Escrituras Sagradas. Vamos aqui a alguns textos das Escrituras Sagradas, onde claramente nós vemos que não é projeto de Deus, não é plano de Deus, que um homem viva com outro homem ou uma mulher com outra mulher, como se fossem um casal. Não é projeto de Deus, não é plano de Deus, muito pelo contrário. É uma abominação aos olhos de Deus. Vamos a alguns textos sagrados da palavra de Deus. Vamos a Gênesis capítulo 2, pegue sua Bíblia. Dessa vez eu não vou colocar texto na tela, tá? Não estou tendo muito tempo para edição. Vamos, Gênesis capítulo 2, versículo 18. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Vou dar-lhe uma ajuda que lhe seja adequada. Estou utilizando aqui a tradução da Bíblia Ave Maria. Você pode ler em uma tradução protestante, João Ferreira de Almeida, a que você quiser, vai trazer o sentido que eu quero passar aqui do texto. Não importa muito a tradução, tá bom? Geralmente as traduções não alteram o sentido desses textos que eu vou usar aqui. Vamos lá. Você que é católico, você que é protestante, você pegue a sua Bíblia agora e nos acompanhe e pense comigo. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só. Deus viu que não era bom. Qual a ideia que Deus teve? Eu vou fazer aqui o Vitão para ficar com o Adão. Não. Deus fez a Eva. Deus fez uma mulher. Uma ajudadora. Uma auxiliadora.
que lhe completasse, que estivesse com ele. Não fez um homem. Aqui já fica claro o projeto de Deus. O que ele queria para a humanidade? Um homem com um homem não reproduz. Isso não precisa nem da religião para dar luz a esse assunto. A própria natureza, a própria realidade mostra isso. É necessário o homem e a mulher. O que é natural na criação de Deus é isso, senhor Caio Fábio. E seus seguidores, que querem passar a mão na cabeça de quem está em pecado, de quem está no caminho da perdição. Mas nós aqui estamos com a verdade. Estamos esclarecendo aqui a verdade, defendendo a verdade, nos opondo à mentira diabólica. Que a verdade é clara. Vamos seguir lendo as Escrituras Sagradas. Olha o que Deus fez. E da costela que tinha tomado do homem, versículo 22, o Senhor Deus fez uma mulher e levou-a para junto do homem. Eu já falei aqui do projeto, é muito claro. É o homem e a mulher. Eis aqui agora, disse o homem, o osso de meus ossos e a carne de minha carne. Ela se chamará mulher, porque foi tomada do homem. Olha o que diz o versículo 24. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com quem? Com o Ricardo? Com o Tony? Com o José? Não. O homem deixa seu pai e deixa sua mãe para se unir à sua mulher. E serão os dois uma só carne. Homem e mulher. Eu acho que vai chegar um tempo que nós vamos precisar dizer que a bola é redonda para essas pessoas. Mas vamos adiante. Né? É triste isso. Quantas pessoas seguindo essas ideias? Meu Deus, o mundo está em uma perdição terrível. E o que mais me impressiona, sacerdotes, pastores mesmo, que pregam, né, as Escrituras, apesar das diferenças teológicas, muitos têm medo hoje em dia em tocar de forma clara, igual eu estou fazendo aqui, nesses assuntos. Não sei o que vai acontecer. Não sei se eu vou ser cancelado, não sei se eu vou ser censurado por conta disso, mas enquanto eu puder, a verdade será dita. Vamos continuar lendo as Escrituras Sagradas e ver o que Deus diz a respeito desse assunto da homossexualidade, da prática homossexual. Estou falando aqui da prática. Levítico, capítulo 18, versículo 22. Diz assim claramente: não te deitarás com um homem, como se fosse mulher. Isso é uma abominação. Está claro. O que é uma abominação? É aquilo que é odiável, detestável para Deus. Está aqui a opinião de Deus, sem enrolação, a respeito da prática homossexual. Agora vamos a um texto interessante, dessa vez, Gênesis, capítulo 18, versículo 20, que diz: o Senhor ajuntou. É imenso clamor que se eleva de Sodoma e Gomorra, e o seu pecado é muito grande. Olha que texto claro. Deus está falando aqui de um pecado de Sodoma e Gomorra. E Deus envia anjos, eu vou adiantar aqui, né, para essa cidade. E olha o que acontece em seguida, analisando as Escrituras Sagradas. E vamos ver qual o pecado, ou um dos pecados, talvez o mais notório, dessas duas cidades. Deus envia anjos para essas duas cidades. E olha o que acontece. Vamos adiante, entender qual o pecado que subia até Deus, que incomodava a Deus. Um pecado tão terrível que chamou a atenção de Deus. Vamos ver o que acontece quando Deus envia anjos
a essa cidade, a qual o seu pecado, o seu clamor, o clamor do seu pecado, a Bíblia usa essa linguagem, subiu até Deus. Gênesis capítulo 19, versículo 4 e 5 diz: Mas antes que tivessem deitado, eis que os homens da cidade, os homens de Sodoma, se agruparam em torno da casa de Ló, nesse caso, desde os jovens até os velhos, toda a população, e clamaram a Ló, ou Lote, dependendo da tradução. Onde estão? Disseram-lhe, os homens que entraram esta noite em tua casa. Conduze-os a nós, para que os conheçamos. Em algumas traduções diz, para que abusemos deles. Olha o que acontece. Deus manda anjos para essa cidade. Nessa cidade, esses anjos, em forma humana, são confundidos com pessoas normais, com homens. E os habitantes dessa cidade estavam tão depravados neste pecado terrível que tentaram até mesmo abusar dos anjos. No texto diz, você pode pegar sua Bíblia e ler, que Ló, ou Lote, dependendo da tradução, ofereceu as próprias filhas para esses homens, para que eles deixassem esses anjos em paz, esses supostos homens. Mas eles não queriam mulheres. Eles queriam homens. Que pecado é esse? Qual prática é essa, se não a prática homossexual? E eu creio que vocês já sabem o que aconteceu com a cidade de Sodoma e Gomorra. Nesse momento, você pode continuar lendo o texto, os anjos, eles puxam Ló para dentro da casa e lançam uma cegueira sobre aquele povo, aqueles homens que queriam cometer esse terrível pecado. Mostrando assim que Deus não aprova essa prática, que Deus abomina, como eu li no texto de Levítico. Deus abomina tal prática. Isso é terrível aos olhos de Deus. Railan, eu não creio nisso que você está falando, eu não creio na Bíblia. Tudo bem, passa esse vídeo, você não crê, problema seu. Mas eu creio, estou falando para quem crê. E Caio Fábio tenta enganar. Vamos ver o que diz mais aqui as Escrituras Sagradas a respeito desse episódio. Olha o que os dois anjos dizem a Ló. Tens ainda aqui alguns dos teus, versículo 12, genros ou filhos ou filhas, todos os que são teus parentes na cidade, faze-os sair deste lugar, porque vamos destruir este lugar, visto que o clamor que se eleva dos seus habitantes é enorme diante do Senhor, o qual nos enviou para exterminá-los. Esse pecado era tão forte que Deus decidiu, não dá mais, não dá de suportar. Vou ter que exterminar esses habitantes deste lugar. Mas isso é Velho Testamento, é a velha conversa do Caio Fábio. É o Velho Testamento. E no Novo Testamento? Vamos para Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27. Vou ler, depois comento. Pegue sua Bíblia, porque não vou colocar texto na tela dessa vez. Por isso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Do mesmo modo, também os homens, deixando o uso natural da mulher, isso aqui é muito claro, o uso natural da mulher, arderam em desejos uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza. Cometendo homens com homens a torpeza, e recebendo em seus corpos a paga devida ao seu desvario.
Isso é loucura. Isso não é natural. Ainda que me cancelem, mas estou aqui falando a verdade. Se você pensar bem, isso não é natural. Não precisava nem de uma Bíblia, não precisava de texto sagrado para o ser humano entender isso. É só usar a razão, é só observar a fisionomia dos corpos do homem, da mulher. O homem é feito para a mulher, não para o homem. Isso é uma questão até biológica, isso é uma questão de natureza mesmo. Então, nesse texto que nós lemos, ficou muito claro. As mulheres, mudando sua relação natural, vocês devem imaginar como, não quero fazer como o Caio Fábio aqui, falar palavras indevidas. Mas nós vemos que as mulheres mudaram a forma de fazer, de ter suas relações. E homens arderam em desejos com outros homens e cometeram coisas que não deviam, torpeza, fazendo atos contra a natureza que vocês estão entendendo do que eu estou falando. Vamos aqui a mais um texto da Palavra de Deus. Aí vem um seguidor de Caio Fábio me falar ainda: mas nós estamos na graça, Jesus nos amou, Jesus nos dê a sua graça, é de graça que Ele nos salva. Não importa o que eu faço, Jesus quer o meu coração. Olha, esse Jesus aí, paz e amor, somente não existe. Existe um Jesus de amor? Sim. De paz? Sim. Mas também de justiça e vingador contra o pecado. Um Jesus que se ira, o Cordeiro de Deus se ira. Veja no livro do Apocalipse. Deus Pai se ira. Deus é juiz. E um dia nós estaremos diante dele. Agora, uma coisa eu não vou levar sobre mim: o peso de esconder a verdade. Isso eu não vou levar sobre mim, para agradar quem quer que seja. Que Deus me dê sempre a graça de falar a verdade. Desculpa, esse vídeo está ficando um pouco longo, mas é necessário. É necessário. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Aqui cita algumas pessoas que ficarão de fora do reino de Deus, infelizmente. Não entrarão no reino eterno do Senhor. Acaso não sabeis que os injustos não hão de possuir o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os devassos, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Tem várias classes de pessoas que não herdarão o reino de Deus aqui, nesse texto. Uma delas são os efeminados. Sabe o significado dessa palavra? Até mesmo, segundo eu vi aqui na concordância do grego, lá no texto original, indica que são pessoas, homens, que têm relações sexuais com outros homens. Estes que têm esse tipo de relação morrem sem o arrependimento, morreram em pecado grave e não herdarão o reino de Deus. O seguidor de Caio Fábio, o próprio Caio Fábio, pode dizer: mas Jesus não disse nada, ele mesmo, a respeito do assunto. Então tá tudo bem, isso é invenção dos apóstolos, é a invenção dos outros escritores da Bíblia Sagrada. Vamos aqui a um texto interessante. João, capítulo 8, versículo 34. Diz: respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Jesus falou que todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Todos nós somos tentados, mas todos nós podemos resistir. Homossexualidade
A prática, o ato é pecado. Se você tem a tendência e resiste, parabéns. Louvado seja Deus por isso. Engrandecido seja Deus, porque você está se livrando de um pecado terrível. Mas se você se entrega a esse pecado, você é escravo do pecado. Sim, quando Jesus fala de pecado, a pessoa se entregar ao pecado, aqui Jesus inclui todos os pecados. Todos os pecados. Olha que o mesmo Antigo Testamento, a mesma Antiga Aliança, que Caio Fábio não aceita, porque é de uma cultura, de um povo. Enfim, ele não aceita porque lá fala algumas coisas que ele não gosta. Penso eu que seja por isso. Esse Antigo Testamento, que muitos hoje não aceitam, dizem que não é válido, e só aceitam o Evangelho de Jesus, os Evangelhos, é o mesmo Antigo Testamento que profetizou a vinda de Jesus, que profetizou a chegada do Evangelho. Então, se você não aceita o Antigo Testamento porque é de um povo, é de uma cultura e tal, então também não aceite os Evangelhos, porque esse Antigo Testamento foi que profetizou. Os profetas do Velho Testamento profetizaram a chegada de Cristo. Então, nesse sentido, você aceita o Antigo Testamento, por que não aceita as partes em que o Antigo Testamento condena essa prática homossexual que Deus odeia? E não só o Velho Testamento, mas também o Novo Testamento. Então chega de desculpa. Se você quer caminhar no caminho da perdição, quer caminhar para a condenação eterna, se você quer caminhar claramente para o inferno nas suas práticas pecaminosas, a decisão é sua. Agora, se você hoje abriu seus olhos, você se despertou, espero que o Espírito Santo de Deus faça isso, te conceda essa visão clara, te conceda arrependimento. Se você receber essa iluminação e está vendo o erro, o pecado que este homem chamado Caio Fábio defende, é hoje o momento de você decidir se você quer a verdade ou quer, se você quer a verdade que amarga ou quer a doce mentira que te leva ao inferno e a verdade que te leva ao céu. A decisão é sua. Aqui está. Provado que eu falei, Caio Fábio defende práticas pecaminosas. Então você não peca? Peco. Mas não defendo o pecado. Peco por acidente. Como todos nós que buscamos a santidade. De certa forma e de um certo modo nós pecamos como que por acidente. Não porque planejamos, desejamos, queremos, buscamos. Não. Muitas vezes por nossas falhas, por nossas escolhas ruins, nós pecamos. Sim, mas cabe a nós não aprovar o pecado, mas nos livrar, buscar o arrependimento e o perdão. Não pense que esse vídeo tem intenção preconceituosa. Se você tem tendência homossexual, receba minhas orações, minhas boas intenções, para que Deus te dê força e te dê graça, para que você resista a essa tentação do demônio e você não cometa esses pecados, esses atos que são abomináveis perante o Deus que te deu a vida, o Deus que te criou. Não creia nesse papo de Deus é amor e Deus me aceita do jeito que eu sou. Deus te aceita, mas para te moldar, te consertar, para mudar o seu caráter com a graça do Espírito Santo. É isso.